Meus irmãos, a paz do Senhor, iremos iniciar aqui mais uma lição, cooperando juntamente com a superintendência, a convite do nosso secretário, o irmão Alcides. A lição de hoje, meus irmãos, ela fala sobre a grandeza da criação. A grandeza da criação que fala sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, né, que criou os céus e a terra. Mas antes, falando ainda sobre a nossa lição, que ela tem como leitura bíblica Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25. E também a mensagem, né, que a lição traz, ela está lá em Jó, capítulo 33, e o versículo 4, que diz assim: Pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Uma lição muito boa, que também tem como os objetivos ensinar o relato da criação em todas as suas fases, pontuar a complexidade do corpo humano, mostrando a impossibilidade do surgimento espontâneo e aleatório da vida, e incentivar o adolescente a adorar o Deus Criador. A gente percebe que quando falamos sobre esse tema da criação, não dá para separar a criação do nosso Deus Todo-Poderoso. Indo para os tópicos da lição, o tópico primeiro da nossa lição fala sobre o relato da criação. E aí vem abranger um pouco sobre céus e terra, né? A criação dos céus e a criação da terra. A gente encontra isso lá em Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 em diante. E a gente percebe que houve toda uma organização, houve todo um processo, houve todo um cuidado da parte do próprio Deus para que viesse criar, para que viesse tudo o que podemos ver hoje, que viesse a existir. A lição vem dizer que não havia matéria inicial para que Deus criasse a partir dela, né? Não havia uma matéria para que Deus pegasse e transformasse no que a gente pode observar hoje. De fato, quando Deus criou, Ele criou a partir do nada absoluto, né? Sem o uso de nenhum tipo de matéria, sem o uso de nenhum tipo de material, para que viesse a construir o universo. Mas podemos observar Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19, a gente vê o cuidado de Deus para preparar todo o habitat para receber os animais e para receber o homem. A gente vê que no primeiro dia criou os céus e a terra e a luz. No segundo dia ele fez a divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia ajuntou as águas num só lugar e apareceu a terra seca. Depois disso foi ordenado para que a terra produzisse vegetais, plantas com semente, árvores frutíferas. E no quarto dia, ele criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Então percebemos um processo, percebemos um cuidado, uma organização da parte do nosso Deus Criador. A gente vê que Deus, Ele no seu cuidado, na sua provisão, Ele, como um Deus de iniciativa, Ele cria primeiro todo o habitat, Ele prepara todo o universo, para só então Ele trazer os seres vivos, né? A gente percebe que no quinto dia criou Deus toda a diversidade de espécies de seres vivos, aquáticos e aves. Em seguida, toda a diversidade de espécies de animais selvagens, domésticos e que se arrastam sobre a terra no sexto dia. Está lá em Gênesis capítulo 1, do 20
ao 25. Então a gente vê o nosso Deus, ele tendo todo um cuidado, ele tendo toda uma forma de cuidar dos seres vivos, dos seres humanos, para só então ele fazer tudo aquilo que ele criou. Vamos ver aqui também Gênesis capítulo 1, do 20 ao 24, quando Deus, vamos ver aqui na nossa Bíblia, Gênesis 1, do 1 ao 24, disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Produza a terra. A própria terra recebeu a ordem de Deus para que viesse a produzir. Só que quando a terra ela produz tudo aquilo que Deus ordenou, podemos observar que foi uma grande quantidade de criaturas e seres viventes. Foram milhares e milhares de criaturas. A ciência estima que dos 8,7 milhões de espécies que existem no planeta, apenas cerca de 1,2 milhões foram catalogadas. Isso significa que mais de 7 milhões de espécies ainda são desconhecidas. Mas, irmão, por que esses dados? Para que a gente venha perceber que não tem como uma biodiversidade dessa ser criada através do acaso, não é? Através de uma explosão. Isso sim, a gente percebe sim que requer toda uma mente por trás, pensante, todo um cuidado, para que venha existir toda essa diversidade que conhecemos hoje. Dando andamento à nossa lição, a lição diz aqui também, como tudo isso veio a existir? Uma pergunta ele faz, como tudo isso veio a existir? E a própria lição ela responde quando ela diz, por meio da palavra de Deus. E ela deixa aqui um versículo que se encontra em Salmos de número 33 e o versículo 9, que diz, porque falou, e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmos 33 e o versículo 9. A gente percebe a nossa lição deixando aqui uma referência, não é? A voz de Deus, ela é poderosa e ela dá vida. Então, conseguimos aqui aprender nesse primeiro tópico, entender nesse primeiro tópico, que a criação foi feita através do nosso Deus, com organização, com um processo, com cuidado, com toda uma preocupação com os seres viventes, aonde eles iriam habitar, se proteger, se alimentar. E tudo isso foi feito através do poder que há na palavra, na voz do próprio Deus. Professor, não deixe de usar os auxílios teológicos que a nossa lição ela traz. Não é? É de suma importância você falar e comentar o auxílio teológico na sala. E esse auxílio teológico, ele justamente fala sobre esse criar do nada, né? Trazer à existência aquilo que não existe. Quando ele diz que esse nada é o absolutamente nada. Deus criou todas as coisas do absoluto zero, não é? Quando diz nada, não quer dizer que é uma matéria invisível, não quer dizer que é uma matéria que está escondida, não. Quer dizer que, de fato, Deus ele trouxe aquilo que não existia à existência, não é? Do nada, apenas com o seu poder e com a sua voz. Indo para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a criação, ela é maravilhosa. E aí a lição vem abordar a grandeza da fauna e a diversidade da flora.
Quando a gente fala fauna, né, a expressão fauna, ela se utiliza ou ela indica um grupo de animais. E podemos observar que no nosso país, aqui no Brasil, são cerca de 100 mil espécies. Então veja, né, a diversidade, a diversificação, a biodiversidade que tem de animais somente no nosso Brasil. 100 mil espécies. Inclusive, no dia 22 de setembro é comemorado o Dia da Fauna, não é? No próximo ano é interessante a gente frisar isso também. Então veja, os institutos especializados informam que são cerca de 15 milhões de diferentes insetos e mais de 3 mil espécies de peixes. E isso somente em águas doces. Então, a lição aqui ela traz uma referência bíblica, Salmos 19:1, dizendo que toda a natureza ela testemunha o poder do Criador. Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando a gente para olhar um pouco sobre a fauna, meus irmãos, você professor, talvez você aluno que esteja também assistindo essa aula, a fauna ela já traz uma grande diversidade de animais, insetos, né, répteis, aves, peixes. E a gente observa que tem que ter uma pessoa por trás, né, que pensou em tudo isso, que planejou, que arquitetou, né, com todo um poder, com toda uma mente sobre-humana para fazer isso acontecer. Deixa eu ver aqui uma anotação. Pronto. Quando a gente fala da fauna, a gente, dentre tantos insetos, animais que existem, se a gente parar para analisar um pouco somente sobre a formiga, que inclusive a própria Bíblia ela traz uma referência em Provérbios, Provérbios 6:6, quando diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Somente a formiga, né, da questão da fauna, se a gente pegar somente a formiga para analisar um pouco ela, a gente vai ver que a formiga ela tem um grande impacto positivo, tanto ambiental como na agricultura. Uma das coisas que a formiga ela impacta positivamente é a aeração do solo. A aeração do solo. O que seria isso? É um processo que consiste em fornecer ar no subsolo, permitindo que os gases entrem e saiam dos poros da Terra e da atmosfera. Então a gente vê aí uma grande importância das formigas. Além de vários outros pontos positivos que a formiga contribui, como por exemplo o controle de pragas, dispersão de sementes, né? Tudo isso está ali contribuindo para a parte da fauna e também da flora. Então a gente percebe que dentro dessa biodiversidade que o nosso Deus criou, cada um tem o seu dever, cada um tem o seu objetivo dentro da criação de Deus. A diversidade da flora, a gente sabe que fala a respeito das plantas, né? Quando fala diversidade da flora, nada mais é do que a diversidade de plantas, a grande riqueza de vegetais, plantas com sementes, aliás, plantas que deem semente, árvores que deem frutas. Então tem uma grande diversidade dentro do termo flora. Estima-se que no Brasil esteja cerca de 10 a 15% de toda essa biodiversidade do planeta. Que isso aí em números seria cerca de 46 mil espécies. Então a gente vê uma grande variedade, né, somente no Brasil. Essas plantas, elas nos ajudam na alimentação, na medicina, no vestuário,
na construção civil, nos móveis, fabricação de papel, produção de perfumes, não é? Tudo isso Deus tem trabalhado e tem se preocupado com o bem-estar daqueles que estão aqui, os seres viventes. Além disso, no terceiro tópico, a lição fala sobre a grandeza e mistério do corpo humano, né? A máquina humana, que também é composta de tantas coisas, né, na sua complexidade, como, por exemplo, o ser humano ele tem cerca de 80 órgãos no corpo humano, 206 ossos, 5 litros de sangue, 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, 86 bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células. A gente consegue observar a complexidade no corpo humano. Então, toda essa diversificação da fauna, da flora, a complexidade do corpo humano e toda a criação dos céus e da terra, isso aponta para um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus que faz muito além daquilo que o ser humano possa imaginar. E é esse Deus a qual nós servimos, é esse Deus a qual nós contamos com Ele e necessitamos dele. Você, professor, que você possa esmiuçar essa lição na sala de aula, sempre lembrando dos auxílios teológicos e pedagógicos. E também, no final da lição, a lição traz aí uma forma de praticar o assunto, né? Ela traz aqui palavras cruzadas. Isso é muito interessante, tentar colocar ali na louça. Vai também fixar o assunto, de certa forma, na mente dos alunos. Desde já, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, também os nossos coordenadores, nosso pastor Gilson Bonfim, Clifton Oliveira e o nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto. Deus abençoe e que essa lição possa ser rica em sua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.